Podem se sentar, fiquem à vontade. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem está feliz aqui? Amém? A criançada está feliz também. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu creio que o Senhor vai falar conosco. Já está falando. Quem crê assim? Quem foi ministrado nos louvores? Amém. Eu também fui. Quem esteve no Lab já foi ministrado no Lab, amém? Agora, estivemos no Lab, estivemos adorando, agora é hora de ouvir a palavra. Para isso, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 1, verso 41. João, capítulo 1, verso 41. João, capítulo 1, verso 41. Diz assim: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Papai, queremos nos apresentar a Ti agora nesse momento. Queremos pedir o Teu Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, para que possamos compreender, para que possamos discernir, para que possamos adquirir sabedoria sobre a Tua vontade, sobre a Tua obra. Papai, que tudo aquilo que ouvimos aqui não seja o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Papai, esteja aqui conosco hoje, fala conosco, nos consola, nos edifica, traga a nós um novo caminho para andarmos segundo a Tua vontade. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiramente, irmãos, quero dizer que estou muito feliz de ver alguns rostos aqui na igreja. Irmã Nadime, Glaucio, muito feliz de ver vocês. Robson, Lara, muito feliz de ver vocês. Rodrigo, Monique, muito feliz de ver vocês. Vocês que estão nos visitando, se sintam bem-vindos. A casa é de vocês também. Aqui nós temos apenas um desejo: de sermos discípulos de Jesus. Então tudo que a gente falar aqui tem a ver com ser discípulo de Jesus, amém? Gente, a gente leu esse texto aqui, João capítulo 1, versículo 41, e é interessante porque Jesus olha para Simão e fala assim: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Cefas é uma palavra de origem aramaica. Quem já ouviu falar do aramaico? Uma língua antiga, né? E Cefas vem de origem aramaico e significa pedra. Então, Tiago, imagina,
Se eu chegar para você e falar, Tiago, a partir de hoje o seu nome é Areia, você ia gostar? Não, né? Jefferson, se eu chegasse para você e falasse, seu nome vai ser Terra, você ia gostar? Mais ou menos, né? Irmã Adriana, se eu chegasse para você e falasse assim, Adriana, agora a partir de hoje seu nome é Cimento, você ia gostar? Vocês estão rindo, né? Mas aconteceu isso com o Pedrão. Cefas, que significa pedra. E aí aqui está, que significa Pedro. Pedro no grego, a palavra no grego é a palavra Petros, que significa pedra. Em outras palavras, Jesus está falando, Simão, seu nome não é mais Simão, agora é pedra. Não é interessante? Não é interessante o Criador, né, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, chegar para um homem e falar, seu nome não é mais Simão, seu nome é pedra. E aí entendemos que é Pedro, em inglês é Peter, Peter ou Peter, ou Peter, Peter, in English, ok? Pedro significa pedra. Só que eu quero já trazer aqui para vocês algo precioso. Se vocês verem aqui, João capítulo 1, versículo 41 diz, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse, achamos o Messias. Antes de Simão ser chamado Pedro, ele estava com uma informação que eles encontraram o Messias, tá? Então a gente vai ver que todas as vezes que Jesus fala com Pedro, e tu és Pedro, geralmente está revelando algo sobre Cristo, tá? Então aqui, primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, que Jesus simplesmente não falou, pô Pedro, pô Simão, você tem cara de pedra, a partir de hoje seu nome é pedra. Não foi isso que aconteceu. Existe um motivo, e hoje a gente vai entender qual o motivo de Jesus ter chamado Simão de Pedro, amém? Estou até confundindo aqui, gente, vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 15. Olha isso, gente, olha isso. Mateus capítulo 16, versículo 15 diz assim, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus morto? Vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, mais uma vez aqui, e gente, Mateus 16 já é um tempo bem mais distante desse texto primeiro que a gente leu, tá? Quando Jesus chamou Simão de Pedro, está lá em João capítulo 1, foi logo quando eles se conheceram. Só que aqui em Mateus, no capítulo 16, já é Jesus andando com eles. Então Simão já se chamava Pedro. Só que aqui Jesus chama ele de Simão. Vocês perceberam isso? Quem percebeu? Ninguém percebeu, gente? Vamos lá. Vamos ler de novo. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Pedro? Foi isso que ele falou? Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
E eu lhe digo que você é Pedro. Alguns já entenderam aqui onde a gente está indo. O nome de Pedro no RG dele estava Pedro ou estava Simão? Simão. Só que Jesus fica chamando ele de Pedro o tempo todo. Pedra, 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 pedra. E aí o Pedrão aqui, gente, grande Pedrão, ele responde a primeira pergunta de Jesus: quem eu sou? E Pedrão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: feliz é você, Simão. E eu digo que você é Pedro. Só que aí vamos seguir, vamos lá para o 20. Vou ler com vocês aqui. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Pediu segredo, tá? 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Percebam aqui que Jesus está falando sobre a morte dele, a ressurreição. Vamos ver o que acontece no 22. Então o Pedrão, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. Olha o que Jesus fala, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim o quê? Satanás, você é uma de quê? De tropeço. No mesmo diálogo que Jesus fala, que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo texto que fala que ele repreende Jesus, e Jesus fala: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Nesse texto a gente pode tirar duas lições. Uma, que existe uma pedra que faz a vontade de Deus, uma pedra que alegra o coração de Deus, mas existe uma pedra de tropeço. Existe uma pedra que é da vontade de Deus, mas existe uma pedra de tropeço. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Pedrão aqui, gente, no mesmo contexto, na mesma situação, no mesmo diálogo, ele foi pedra, mas foi pedra de tropeço também. E quem aqui é pedra? Vocês acham que vocês são pedra aqui? Ninguém é pedra? É pedra? Sim ou não, gente? Pedra de tropeço ou pedra? Será? Gente, vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Será que nós somos pedra de tropeço ou uma pedra que faz a vontade de Deus? Sinto lhes dizer, mas não só o Pedrão é chamado de pedra, mas nós também somos pedra. Eu vou mostrar para vocês, amém? Vocês estão com sono, irmãos? Não? Se tiver, levanta. Se vocês estiverem com sono, eu vou fazer vocês levantarem e fazer massagem nas costas uns dos outros, depois a gente volta. Isso aqui, gente, é uma chave preciosa para nós, prestem atenção, de verdade. Pedindo com muito amor, prestem atenção. Então agora, vamos lá para 1 Pedro. A gente não está falando de Pedrão? Então vamos lá com Pedrão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Quem esteve aqui no Lab, a gente leu, lembra? Mas vamos ler de novo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: livrem-se, pois, de toda bondade. É isso? Livrem-se, pois, de toda e de todo hipocrisia, inveja
e toda espécie de maledicência. Verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, quem é a pedra viva? Jesus, aqui ele está falando de Jesus. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui hoje a gente vai falar de pedra viva e vamos falar de pedra de tropeço. Será que estamos sendo pedra viva ou pedra de tropeço? Confesso para os irmãos que por muitos anos eu fui pedra de tropeço. Hoje a reflexão é para a gente meditar sobre isso. Será que eu sou pedra de tropeço ou será que eu sou uma pedra viva? Amém? Glória a Deus. Então vamos entender melhor isso daqui. No verso 5, diz assim: vocês também estão sendo inutilizados? Utilizados. Então, primeira coisa, uma pedra viva é útil. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Além de ser útil, está trabalhando numa edificação de uma casa espiritual. Não é uma casa de alvenaria, mas é uma casa espiritual. Para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. E aqui, gente, a gente aprendeu no Lab que o sacrifício é a propiciação, é tornar um lugar propício. E como era feito o sacrifício? Vamos ver se o pessoal está craque aqui. Quem lembra? O que precisava do sacrifício? Vamos, gente. Sangue. Bora, irmã Helena. A senhora tira 10 em tudo agora aqui, cadê? Sangue. Precisa de um sacerdote, amém? Precisa de um sacerdote para fazer. Precisa de um sangue, mas além do sangue precisa de um animal para se fazer, para se tirar esse sangue. Precisa ter morte desse animal. Então esse sacrifício, gente, é um ritual. Só que aqui está falando de sacrifícios espirituais. Não está falando de um sacrifício de ritual. Está falando de sacrifício espiritual. E que além disso é aceitável a Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Como fazer esse sacrifício? Logo, se nós somos pedras vivas, precisamos ser úteis. É úteis ou úteis? Úteis, né? Aula de inglês, aula de português, é nós aqui, vamos lá. Olha só, gente. Precisamos ser úteis. Precisamos edificar uma casa espiritual, sendo sacerdotes. Como fazer esse sacrifício espiritual? Hebreus capítulo 10, versículo 5. Olha isso, gente, prestem atenção. Vou ler com vocês aqui. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta quiseste? É isso que está falando aqui? O que está dizendo aí?
sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. 6. De holocaustos, lembra que a gente falou de mortes aqui? De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Gente, qual que é o sacrifício aqui, um sacrifício espiritual aceitável a Deus? É fazer a vontade de Deus. A gente não precisa fazer um ritual aqui, a gente não precisa fazer culto. Um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício espiritual, tem a ver com fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Quem é pedra viva é útil e faz a vontade de Deus. Quem é pedra viva aqui? Glória a Deus, né? Alguns levantaram, outros não. Estou ficando preocupado, gente. Vamos lá. Vocês estão entendendo mesmo, né? Posso prosseguir, né? Então vamos lá. Vamos voltar para o Pedrão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Os engenheiros agora gostam dessas coisas. Tem engenheiro aqui, já está gostando aqui do papo. Prestem atenção. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Vocês sabem o que significa pedra angular? Quem é engenheiro aí? Me ajuda aí. Pedra angular. Numa construção, você consegue baixar aí pesquisa aí, pedra angular no Google, que eu quero mostrar aqui para o pessoal entender o que é pedra angular. É uma pedra que sustenta um muro, tá? Vamos ver aqui se a Loló consegue baixar para a gente. Pedra angular. Vocês estão com pressa? Pedra angular é uma pedra que sustenta todo o muro. Sem essa pedra o muro cai, tá? Pedra fundamental. Pronto. Um engenheiro aqui nos ajudou também, né, irmão Humberto? Mas enfim, vamos lá. Eu esqueci de pedir para a Loló para baixar antes. Me perdoem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então, gente, olha que interessante. A gente falou de ser pedra de tropeço, falou de ser pedra viva, mas aqui no texto está falando que Jesus, Ele é a pedra angular para aqueles que nele creem, mas é uma pedra de tropeço para quem não crê. E agora,
Vocês concordam com essa informação que Jesus é pedra de tropeço para quem não crê? Sim ou não? Estão com medo de responder, irmãos? E aí, Jesus é pedra de tropeço ou não é? Para quem não crê, não é? É o que está no texto aqui, irmãos. Está aqui, ó. Tem essa pedra angular aqui, ó. E tem esse tipo de pedra. Obrigado, viu, Loló? Se tirar essa pedra aqui, não cai todo o resto? Se tirar essa pedra aqui, o que acontece com o resto? Cai. Então Jesus é a pedra angular para aqueles que creem. Ou seja, é necessário ter essa pedra. É ela que nos encaixa no edifício espiritual que nós estamos participando. A pedra angular é Jesus. Se tirar Jesus, o que acontece? Cai. Glória a Deus, irmãos. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, quando vem essa palavra vocês, quem que são vocês? Nós. Então preste atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, nação, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos entender agora o que são esses aspectos. Geração eleita. Eita, tá pingando aqui. Alguém pode desligar ali o ar, por favor? O que é geração eleita? Geração vem do grego gêneros, e gêneros significa parentes, família, agregado de muitos indivíduos da mesma natureza. Irmãos, olhem para cá, esqueçam que está pingando aqui. A gente não está falando de água não, a gente está falando de pedra, amém? Amém? Já vai acabar esse pingo aí, vamos lá. Geração eleita significa, primeiro, geração é um agregado de muitos indivíduos da mesma natureza. É uma galera igual. É um pessoal igual, amém? Vocês estão distraídos hoje, gente. Eu gosto de perguntar e vocês responderem. Me ajudem. Vamos lá. Geração significa agregado de muitos indivíduos da mesma natureza. São pessoas iguais. Eleita, ekletos, selecionada, escolhida. Então é uma galera que é tudo igual. É um pessoal que é tudo igual e que foram escolhidos. Geração eleita é um pessoal que é todo mundo igual e que eles foram escolhidos. Amém? Quem aqui é igual? Quem é escolhido? Amém, glória a Deus. Sacerdócio real. No grego gente, o grego é difícil, vamos lá. Hieratema basileios. Estou ficando bom no grego já. Mentira, não sei nem se é assim que pronuncia. Sacerdócio real é sacerdote da realeza. Sacerdote real significa ser sacerdote de um reino. Sacerdote significa estar em serviço. Então eu estou em serviço para um reino. Reino de quem? Nosso? Reino de Deus. Então nós somos sacerdócio real.
somos pessoas a serviço do reino de Deus. E serviço é trabalho. Amém? Nação santa, nação no grego é etnos, que significa multidão, tribo, nação. E santa vem do grego ágios, que significa separados do pecado, algo santo, nação santa, uma galera, um povo, uma nação que é separada do pecado. Isso é ser uma nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, quem já parou num estacionamento que era exclusivo de algum lugar? O que acontece? O dono do estabelecimento vai lá e fala: por favor, retire seu carro. Não é assim que funciona? Povo exclusivo de Deus quer dizer que nós somos exclusivos dele, e não existe nenhum outro e nada que a gente pertença a não ser Deus. Povo exclusivo de Deus. Agora vamos lá. Geração eleita é um povo. Sacerdócio real é um povo. Nação santa é um povo. Povo exclusivo de Deus não é um povo? E que povo é esse? Nós. Esse é o currículo de um cristão. Eu preciso ser escolhido. Não sou eu que escolho Deus, foi Ele que me escolheu, amém? Eu preciso ser um sacerdote, eu preciso estar a serviço desse reino. Eu preciso pertencer a essa nação, a esse reino. Por isso, nação santa. E eu preciso ser exclusivo de Deus, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E não tem como você ter dois senhores. Quem conhece isso? Povo exclusivo de Deus. Quando a gente entra numa empresa, é interessante contar para vocês quando eu entrei na Samsung. Fui fazer entrevista, eu tinha 20 anos de idade. E gente, eu tinha aí uns 2 anos de experiência na área. Só que eu não falava inglês, né? E aí eu fui fazer a entrevista e eu fui indo muito bem. Quando chegou na parte do inglês, o gerente perguntou assim para mim: você fala inglês? Eu falei: rapaz, eu não falo não. Aí ele falou assim: então, mas você se sente à vontade de eu conversar com você em inglês? Você vai me respondendo da forma que você sabe? Aí eu falei: tá bom. Aí ele perguntou se eu gostava de música. Aí eu respondi: yes. Aí ele perguntou se eu tinha carro próprio. Aí eu respondi: yes. Aí ele perguntou se a minha família era de São Paulo. E eu falei: yes. Eu só sabia responder yes. No final, para a glória de Deus, eu fui chamado, irmãos, não sei porquê. Eu fui escolhido. E entrei nesse trabalho. E lá na Samsung existiam normas, existiam regras. E se eu não fizesse essas normas, essas regras, o que acontecia comigo? Ia ser demitido. Amém? Então percebam, nós precisamos ser escolhidos por Deus. Será que eu sou escolhido por Deus? A morte de Cristo, ela abrangeu toda a humanidade, de todas as gerações. Jesus, Ele veio para pagar um preço para todos. Jesus amou tanto o mundo todo. Ele não amou só alguns, Ele veio para todos. Então todos nós fomos escolhidos. Amém? Deus nos escolheu. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos salvar de uma condenação. Então, primeiro ponto, ele tem que ser escolhido.
Segundo ponto, tem que ser sacerdote. Gente, aqui a gente erra. A gente acha que sacerdote é o pastor. Quem que acha que sacerdote é o pastor? Lide, pelo amor de Deus, Lide, faz isso não. Eu ia falar glória a Deus a Lide. Gente, sacerdote somos todos nós. Não tem a ver comigo. Sacerdócio real significa que você faz parte de um serviço no reino de Deus. Isso quer dizer que o pastor não é o único sacerdote da igreja, mas todo discípulo de Jesus é sacerdote. Amém? Mulheres e homens são sacerdotes. Não existe esse negócio de sacerdócio masculino. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo, o sacerdócio tem a ver com obediência, não tem a ver com rituais. Amém? Então, se eu posso obedecer a Deus, uma mulher também pode obedecer a Deus e está cumprindo o seu sacerdócio. Só que o sacerdote também tem uma missão, tem um trabalho. E, gente, eu vou precisar puxar um pouquinho a orelhinha daqui do pessoal, de verdade. Eu ando chegando aqui na igreja todo dia, 8h10 da manhã, para o Lab. E eu quero contar para vocês uma realidade que a gente tem vivido aqui na igreja. Esse domingo mesmo, hoje, eu precisei fazer o café lá em casa para a gente tomar aqui hoje. Eu precisei trazer o café, eu vim sozinho porque a Lorena está um pouco doente. Eu precisei trazer o café e durante o caminho, o café derrubou no meu carro. Eu precisava lavar meu carro. Cheguei aqui na igreja, não tinha ninguém, a igreja fechada, então eu abri a igreja. E aí eu liguei o som, eu liguei a iluminação, aí eu coloquei o quadro aqui, e eu fiquei esperando o pessoal chegar, o Fúvio chegou um pouco antes também, começou a preparar as coisas também. E aí começamos o Lab, quem deu a aula fui eu de novo. Quem está pregando agora sou eu de novo. Sabe o que significa isso? Que a gente transfere os serviços da igreja só para o pastor. E aí a gente começa a ficar com um fardo enorme. Só que esse lance de que o pastor tem que fazer tudo, faz pastor querer se matar. Vocês sabiam disso? Por que ninguém pode vir aqui nos ajudar a ligar os ar-condicionados, para quando os irmãos chegarem está tudo fresquinho? Por que ninguém pode nos ajudar a arrumar o som, a arrumar a iluminação? Por quê? Se nós somos sacerdócio real, estamos a serviço de um reino, por que nós não estamos fazendo isso? E deixando para as pessoas fazerem? O que eu poderia fazer? Vocês não acham que se cada um aqui se comprometesse com alguma coisa, nem que fosse trazer um açúcar para o café, vocês não acham que a obra de Deus iria avançar um pouquinho mais rápido? Sim ou não? E por que não fazemos? Porque nós não estamos engajados com o reino de Deus. O nosso engajamento tem a ver com o nosso trabalho, o nosso engajamento tem a ver com nossa faculdade, e a gente tem falado disso semana após semana, gente, e a gente não consegue ver mudança. E sabe o que eu olho? Eu vejo, eu paro e olho assim: Deus, o Senhor precisa ter misericórdia do teu povo, de verdade. Porque a obra, gente, ela não para. Só que homens e mulheres começam a ficar com fardos muito grandes, porque as pessoas não estão atentas ao serviço. E não estou falando só do serviço aqui dentro da igreja, dei alguns exemplos aqui dentro da igreja, mas é fora também. Tem uma irmã aqui da nossa igreja que está hospitalizada, vocês sabiam disso? Ela precisa de alguém que fique lá com ela pelo menos um turno. Por que ninguém apareceu? Apareceu alguém, mãe? Ninguém apareceu para ajudar a irmã. Ninguém apareceu para ajudar. De verdade, gente, enquanto a gente tiver essa postura de olhar só para nós, para as nossas coisas, e não enxergar que existe um reino de Deus e uma obediência que precisa ser obedecida, fica difícil de nós falarmos que nós somos sacerdotes reais de Deus. Fica difícil a gente falar de reino quando a gente não vive esse reino.
Outro ponto, nação santa. Nação santa. É uma pátria santa, é um povo santo. Não existe uma nação de Deus, um povo exclusivo de Deus, que está em comunhão com pecados. Isso quer dizer que eu não peco? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu olho para Cristo e quando eu pecar eu me arrependo e deixo esse pecado de lado. Falamos disso aqui no Lab. Arrependimento de atos que conduzem à morte. Sabe o que são atos que conduzem à morte? Pecado. A nação santa, a nação sem pecado. E aqui eu não estou falando da igreja soberana, mas eu estou falando da igreja de Cristo, a nação santa. Será que nós temos permitido pecados entrarem nas nossas vidas e somos escravos desse pecado? Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa logo no adultério, na fornicação, no pecado sexual. Mas gente, é tanto pecado, são tantas coisas que entram na nossa vida, que nos conduzem à morte, que a gente precisa rever um pouco isso. Porque o povo exclusivo de Deus é santo. E se eu não estou me atentando a essa santidade, talvez eu não faça parte desse povo. Sim ou não? Então a santidade é algo importantíssima. Tem que fazer parte do currículo do cristão. Ser escolhido, ser sacerdote, ser santo e ser exclusivo de Deus. E a exclusividade de Deus é outro ponto que nos pega. Ser exclusivo de Deus significa que nada, você não pertence a nada, só a Deus. E ser exclusivo de Deus significa que você é de Deus e não da sua esposa. Você é de Deus e não do seu trabalho. Você é de Deus e não do seu dinheiro. Sabe o que acontece com uma pessoa que é exclusiva de Deus? Ela automaticamente se torna o melhor marido. Ela automaticamente se torna o melhor funcionário. Uma pessoa que é exclusiva de Deus, automaticamente ela se torna uma pessoa muito melhor. Mas não é por mérito dela, é porque a pedra angular dela é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Entramos nesse lugar, entramos nessa nação, entramos nesse povo, fomos escolhidos, somos sacerdotes, somos uma nação santa, somos exclusivos de Deus. Entrei nesse lugar, e agora o que fazer? O texto também fala. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para qual finalidade? Entrei nesse lugar. O que eu irei fazer nesse lugar? Eu vou anunciar, escutem, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou falar da grandeza do Deus que me tirou lá das trevas e me colocou na luz. Essa é a finalidade de um povo que é escolhido por Deus, de um povo que é eleito por Deus. Essa é a finalidade de um sacerdócio real, um sacerdote que serve o reino de Deus. Essa é a finalidade de ser uma nação santa. E essa é a finalidade de ser um povo exclusivo de Deus. Anunciar o Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como eu vou anunciar? Será que é pregando? Será que é pregando que eu vou anunciar? Quem acha que é pregando, levanta a mão.
Ali a Lidy já tá. Eu gosto de você, Lidy, que você levanta a mão mesmo. Você tem muitos pontos extras, porque a irmã Helena, ela vem aqui, ela acerta tudo. Então eu vou pegar um pouco dos pontos dela e jogar para você, tá bom? Não tem problema não. Mas vamos lá, olha só, gente. Como eu vou anunciar essa questão do Deus que me tirou das trevas e me colocou na luz? João 3, versículo 19. Olhem isso, gente. João 3, versículo 19. Diz assim, olha só. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a luz, as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Gente, eu não sei se você entendeu. Como eu vou anunciar o Deus que me resgatou lá das profundezas, da escuridão? Como eu vou anunciar isso? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras... Então sabe como eu vou anunciar? Através das minhas obras. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Não adianta eu vir aqui e falar muita coisa se eu não fazer nada. Eu vou anunciar o Deus que me resgatou de uma escuridão para a luz, quando eu mostrar o que eu estou fazendo, não o que eu falar. Amém? Então uma chave preciosa para nós que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, a nossa finalidade é anunciar o Deus que nos resgatou das profundezas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz, através do que fazemos. Amém? Se eu pudesse resumir a nossa mensagem hoje, seria isso. Uma pedra viva, ela faz parte de uma edificação. Quando nós não estamos fazendo parte dessa edificação, ou seja, quando nós não mostramos o que estamos fazendo, quando não mostramos a luz que está em nós, quando não servimos, quando não amamos, quando não colocamos Deus como o nosso Senhor e Salvador, quando não fazemos isso, nós nos tornamos pedra de tropeço dentro da edificação. Sabia disso? Pessoas que ao invés de ajudar, atrapalham. Será que tem na igreja, irmãos, pessoas que ao invés de ajudar, atrapalham? Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Misericórdia, né, irmã Helena? E aqui, gente, eu quero finalizar, porque senão vai ficar muita coisa pra gente. Eu ainda tinha mais 2 capítulos, mas vou tirar todo. Vamos finalizar aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vamos terminar aqui. Antes, vocês nem sequer eram povo. Olha essa mentalidade, gente. Antes, nós nem sequer éramos povo, mas agora são povo de
Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Gente, Deus é misericordioso para conosco, a ponto de nos resgatar das profundezas dos infernos e nos transportar para a sua maravilhosa luz. E o que a gente está fazendo? Gente, a gente não pode brincar de igreja. Isso é muito sério. Isso é muito pesado. Pessoas brincando de igreja, vindo domingo, aí vem o outro. Gente, você não foi chamado para participar de igreja. Você foi chamado para ser filho de Deus, família de Deus. Você foi chamado para anunciar as obras que Ele tem feito na sua vida e da sua família. Você foi chamado para ser sal e luz nessa terra. Se vocês verem depois aqui, a gente ia continuar lendo, mas não vai dar tempo. Você vai falar de uma procedência cristã, a ponto de Pedrão aqui falar a respeito de a gente olhar para os nossos líderes, para os governantes e saber obedecer, olhar para essas pessoas e orar por elas. Sabe o que a gente viu a igreja fazendo durante esses 4 anos passados? Guerra, igreja entrando em guerra, igreja entrando em militância. Gente, eu não gosto do Lula, mas ele é o nosso presidente. E aí a igreja, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, que foi eleito, vai ficar falando mal do presidente. Gente, a gente tem que orar pelo nosso presidente, gente. E é nosso presidente. Você é de uma nação chamada Brasil, e é seu presidente. E sabe o que a gente faz? A gente começa a querer o mal da pessoa, dizer que a pessoa não... E aí sabe o que a gente faz? Ao invés de a gente anunciar as grandezas de Deus, a gente anuncia para as pessoas que a gente é igualmente a elas. Só que a gente não foi chamado para ser igual ao mundo. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. E ser filho de Deus, gente, é ser parecido com o filho primogênito. Quem que é o filho primogênito? Jesus. Vocês acham que Jesus ia estar militando aqui por causa do Lula? Sim ou não? Não. Não ia. E ao invés de a gente estar anunciando as grandezas, mostrando a luz, a gente fica se igualando ao mundo. E aí, somos pedras vivas ou somos pedras de tropeço? Misericórdia, irmão. Mas a gente tem que mudar isso. Hoje é dia de arrependimento para nós. Precisamos mudar essas nossas atitudes. Papai, queremos nos apresentar a Ti nesse momento. Que essa semente plantada nos nossos corações, que o inimigo não possa acessar e tirar essa semente, mas que essa semente venha crescer em nós, para nós cumprirmos a Tua vontade. Cremos que fomos eleitos por Ti, cremos que o Senhor nos escolheu, cremos que o Senhor nos chamou para um ofício, para um sacerdócio no Teu reino. Nos mostra o Teu reino, traga o Teu reino até nós, para que a gente possa enxergar esse reino. Tenha misericórdia de nós. O que nós temos visto é pessoas que não enxergam o Teu reino e por isso não conseguem fazer parte, não conseguem trabalhar no Teu reino, porque não conseguem ver o Teu reino. E Pai, Te peço, nos mostra o Teu reino, nos mostra a Tua vontade, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu.
queremos santificar, queremos anunciar o Teu nome nas nações, queremos anunciar o Teu nome para onde formos, porque sabemos que a nossa finalidade é essa, Te anunciar, mostrar quem Tu és. Pai, que nós possamos ser a Tua nação santa, a Tua nação pura, sem manchas, sem pecados. Que o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos ser transformados. Que o nosso coração esteja sensível ao arrependimento de pecados. Para que a gente possa ser a Tua nação santa. E Pai, se existe algo que nos domina, seja dinheiro, seja profissão, seja nossa família, seja o que for, queremos ser exclusivos Teus. Que a nossa dependência esteja em Ti, que a nossa ação esteja em Ti, que o nosso tempo esteja voltado para Ti, com um relacionamento genuíno, com amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças, mas que além disso possamos amar o próximo como a nós mesmos, que possamos enxergar o próximo ao nosso redor e amar, mas não é um amor de ver só de domingo e falar eu te amo, mas é um amor de se importar uns com os outros, é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que é um banquete de coisas que podemos servir ao nosso próximo. Tenha misericórdia de nós, nos transforma, que possamos nos vestir como a Tua noiva imaculada, sem mancha nenhuma, mas totalmente limpa para Ti. Papai, Te agradecemos pela mensagem, Te agradecemos porque o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos dado caminhos novos, caminhos que são segundo a Tua vontade, que possamos colocar os nossos pés nesses caminhos, no Teu caminho, na Tua vereda, e que possamos andar em direção ao alvo, que és Tu, Jesus Cristo. Quebranta o nosso coração, torna o nosso coração sensível a Ti. Venha morar dentro de nós. É o que Te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.